Professores e coordenadores, bem-vindos à última trimestral de 2011. Em nome do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente, queremos agradecer pelo seu trabalho e pela sua influência na vida das crianças, dos juvenis e dos adolescentes, quer seja na escola sabatina ou nos projetos missionários. Agradecer a você que durante cada semana prepara o programa para a sua classe, dentro das propostas do Elo da Graça, que estão lá nas apostilas. Agradecer também por motivar e até acompanhar os seus alunos no treinamento do Grande como Davi. Que emoção ver exército de crianças e adolescentes aceitando o desafio de serem mensageiros do Evangelho Eterno, através dos pilares dos pequenos grupos, duplas missionárias, oração intercessória, enfim, aceitando o desafio de acordo com a sua idade e com o seu dom. Mas o trabalho continua, continuará até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. Dentre os projetos para este quarto trimestre, teremos em outubro a Semana de Oração Infantil com o título Amigos para Sempre. Teremos também o Dia Mundial da Criança Adventista. E se você ainda não recebeu estes materiais, procure a líder do seu campo. Agora quero fazer uma pergunta. A sua igreja já realizou com os juvenis e adolescentes o projeto Eu Conheço a Minha História? Sim! Parabéns! Não realizou ainda? Então não perca tempo. Agende com a líder do seu campo um treinamento. Os juvenis e adolescentes precisam saber a história da sua igreja. Isso vai ajudá-los na solidificação da fé e, consequentemente, vai conservá-los na igreja. Agora quero lembrá-los de um projeto evangelístico emocionante. Escola Cristã de Férias. São apenas 5 dias, 4 horas por dia. Você pode formar uma equipe envolvendo também os juvenis e adolescentes para ajudar. Eles gostam muito de participar. E nos extras deste DVD, você vai encontrar um resumo das orientações de como realizar uma escola cristã de férias e como trabalhar com o tema CDCR, que quer dizer Crianças e Deus Conectados em Rede. Teremos também um segundo DVD, com um programa mais detalhado, que será entregue somente para aqueles que irão realizar uma escola cristã de férias. Agora tenho uma novidade para vocês. Considerando a necessidade de um departamento que atenda especificamente os adolescentes, oferecendo atividades voltadas às suas necessidades, a Divisão Sul-Americana votou o Departamento do Ministério do Adolescente. Até aqui, nós tínhamos apenas um departamento que atendia as crianças e os adolescentes. Agora nós temos o Departamento das Crianças e o Departamento dos Adolescentes. Como vai funcionar o Departamento dos Adolescentes? A igreja deverá nomear um diretor ou diretora de adolescentes. Recomenda-se que seja alguém que já esteja em contato direto com eles. Pode ser o próprio professor ou professora da classe da escola sabatina dos adolescentes. A divisão está preparando o material com as diretrizes para os diretores. E no dia 10 de dezembro deste ano ainda, teremos uma capacitação via satélite para os professores da escola sabatina de juvenis e adolescentes, que será transmitido pela divisão. Bem, agora vamos à parte mais esperada por vocês, o programa para as classes da escola sabatina deste trimestre. As professoras prepararam materiais interessantes para alcançar o coração dos seus alunos. Os riscos e as fotos estarão no site da União. Agora então, aproveite a trimestral. Olá, querido professor. É uma grande alegria poder novamente colaborar com este ministério. E hoje, em especial, com vocês, professores da escola tão especial do Hall do Berço.
Hoje nós gostaríamos de colocar para vocês um programa bem detalhado do nosso auxiliar, com todos os itens. E para isso, nós preparamos um roteiro. Esse roteiro vai te ajudar bastante. Ele é mais ou menos dessa forma. Conforme o teu auxiliar, cada item nós colocamos aqui sugestões de atividades extras para complementar as ideias do auxiliar. E todas essas sugestões, todos os riscos, todas as imagens dos materiais que nós iremos apresentar, vocês poderão encontrar no site da nossa União. Nós vamos colocar todos lá para facilitar o seu trabalho. Espero que vocês aproveitem muito as sugestões e todas as ideias que nós iremos compartilhar com vocês para este trimestre. Então vamos conhecer alguns incentivos de presença? Aproveitando o tema das próprias histórias bíblicas, nós sugerimos que você prepare então 3 cenários. Esses cenários estão aqui para que você possa visualizar. Para a primeira lição, a cura do aleijado, nós preparamos esse templo, que foi feito todo em EVA, com todos esses detalhes que vocês podem ver. Aqui está bem trabalhado e você pode fazer conforme a tua realidade, você também terá o risco para isso. Logo à frente do templo nós temos o aleijado, que também é um boneco feito de EVA. As suas perninhas estão ainda enroladas, machucadas, e ele fica ali sentado ao templo. Logo ao seu lado está a cesta, com as moedas que as pessoas estão ajudando. E o incentivo aqui é que cada criança, ao chegar, ela receba então uma moeda e chegue até o cenário e coloque então ali as suas moedas, ajudando então o aleijado. Também temos aqui os discípulos compondo este cenário. O interessante desse cenário é que você pode utilizar ele como estamos agora utilizando, da parte externa, como também você pode utilizar com a parte interna. Lá dentro, se nós virarmos esse cenário, ele vai ter um outro cenário da parte interna. Aqui no caso nós podemos utilizar como se fosse um palácio para outras histórias bíblicas. É bem versátil esse cenário. Para a lição número 2, temos aqui logo abaixo o navio, que é a viagem de Paulo. E aqui está acontecendo então a grande tempestade. Você pode então, como está vendo aqui, colocar o navio, aquele que você tiver, coloque ele já caindo entre as pedras para simbolizar a tempestade. E em volta nós temos aqui um tecido, esse tecido pode ser também TNT, azul, para compor o mar, e essas pedras de rio, você entrega a cada criança quando ela chega. Então ela pode compor o cenário colocando mais pedras sobre este mar. Para a lição número 3, nós sugerimos então este cenário, que é o início da história deste mês. Aqui nós temos os pastores, como vocês podem ver, temos um anjo bem interessante, que logo abaixo nós temos aqui uma lâmpada que deixa ele bem brilhante, iluminado, que é o anjo de glória, que veio anunciar aos pastores, então, o nascimento de Jesus. Vocês podem ver aqui, essas ovelhinhas, elas foram feitas a cabecinha de EVA, todo o corpinho dentro tem uma bola de isopor, também as patinhas em EVA, e aqui você tem, então, aquele fofo, aquele tecido, né? De próprios ursinhos de pelúcia. E ali nós temos os nossos personagens, são bonequinhos realmente, que você pode também utilizar outros que você já possa ter na sua classe. Logo atrás aqui é de isopor, as montanhas e as árvores. Também essas árvores você já compra elas prontas, são todas de papel crepom. Neste caso, a criança, ao chegar, ela vai receber uma ovelha e vai colocar, então, a sua ovelha lá no pasto, junto aos pastores. Devemos nos lembrar que logo que a criança chega, nós devemos recolher a oferta delas e colocar
nessas bolsinhas. Pode ser um saquinho de TNT, essas aqui são em EVA, para ajudar para que as crianças não fiquem com as suas ofertas na mão. E então nós recolhemos e deixamos ali separadas com o nome da criança. Atrás a gente pode pôr o nome, para no momento certo da oferta, nós entregarmos a elas. Então, logo as crianças coloquem um incentivo de presença, elas devem ser encaminhadas para um momento muito especial, momentos prévios. Como vocês sabem, o momento prévio é para preparar a criança para a história do dia. Nós sugerimos que você tenha na sua sala uma caixa como esta, pode ser essa que é desmontável, você compra, como pode ser também uma caixa de papelão. E aqui dentro você deve ter todas as atividades prévias para aquele dia. E todas elas vão estar relacionadas à lição. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui das 3 lições. Para a lição 1, nós temos esse jogo, que nós chamamos de jogo de encaixe. São peças, que são peças geométricas que tiram e dentro, na peça, você pode colocar gravuras relacionadas à lição. E a criança vai poder, então, fazer essa atividade tirando cada peça e encontrando o lugar certo. E você, professor, vai interagindo enquanto a criança faz a atividade, falando sobre cada gravura. E este jogo de encaixe você pode utilizar também em todas as lições, para esse momento, só trocando as gravuras. Eu tenho aqui também um jogo que nós chamamos de dominó, o dominó conhecido. Você coloca gravuras também relacionadas à lição e a criança, então, ela vai ter que encontrar a gravura relacionada, nós temos aqui nesse caso, ó, e ela vai montando assim o seu dominó, procurando todas as gravuras que estão relacionadas. Aqui Jesus, e eu tenho aqui também Jesus. E assim também você vai interagindo com ela enquanto ela está fazendo a atividade. Este dominó também você pode utilizar com todas as lições. Na lição 2, a viagem de Paulo, nós temos uma atividade também bem interessante, que é este jogo. É um painel de papelão, você tem aqui o barco e do outro lado você tem o barco em série, já trabalhando também a dimensão de tamanhos. E a criança vai ter junto com este painel, eu vou colocar aqui no chão para vocês poderem ver melhor, ela possui aqui os barcos que elas vão ter que encontrar aonde que está o tamanho relacionado. E assim ela vai colocando cada barco no seu lugar. Esses barcos são em EVA e você pode fazer do tamanho também que você desejar. Aqui nós dividimos ele com uma dificuldade maior, você pode fazer também com dificuldades menores, com poucos tamanhos. Mas é uma atividade que eles gostam muito de realizar. Outra atividade interessante, que até os menores gostam de fazer, é essa atividade que eu vou mostrar para vocês agora. Também vou colocar aqui no chão este pedaço de TNT, que vai representar o nosso mar. Vou guardar este agora. E a criança pega juntamente com este pedaço de TNT, que é o mar, o navio, e aqui ela encontra várias pedras. Então aqui o professor vai trabalhando com a criança, colocando as pedras em vários lugares e vão ser obstáculos. Então desafia a criança a pegar o seu navio e navegar por este mar sem bater nas pedras, porque se bater nas pedras, o barco pode afundar. Vamos com todo cuidado, passando bem devagarinho para não bater nas pedras. E assim você vai conversando e interagindo com a criança nessa atividade. Para a lição 3, eu trouxe aqui também essas ovelhas que foram feitas de garrafa PET. Aqui é uma garrafa de 1,5 litro, com aqui fora TNT, EVA, né? Já todo com essa penugem. E eu tenho vários tamanhos.
Vou colocar aqui também no chão para vocês visualizarem melhor. Vamos tirar o nosso barco. Então a criança vai tentar encontrar aqui a seriação também de tamanhos. Fica muito bonito, né? Eu tenho aqui este livro. Para cada momento de prévio, você pode ter dentro da caixa de atividade muitos livros. A criança gosta de livro. E esses livros devem também estar relacionados à lição ou à dinâmica que você está trabalhando naquele sábado. Aqui eu tenho o exemplo de um livro que foi confeccionado para a lição número 3. E aqui você vai interagindo com a criança em cada gravura. Você pode colocar livros já comprados, como você pode confeccionar os seus próprios livros. Não se esqueça que essa atividade são apenas 10 minutos. É uma atividade que as crianças gostam bastante, mas devemos manter o tempo para não prejudicar as outras partes do nosso programa. A partir então das 9h10, você deve já iniciar a abertura propriamente dita do seu programa. E neste momento você canta, você dá as boas-vindas às crianças. Eu tenho aqui, que é bem conhecido já de vocês, que é o cântico, né, que chegou à escola sabatina. Nesse caso, nós estamos sugerindo que você coloque a imagem da própria igreja para a criança, para ela saber que ela está na igreja dela, e atrás tem o espelho para ela ver o seu rosto refletido, certo? Para todos os momentos de cânticos, para o hall do berço, você deve sempre ter instrumentos que elas possam estar movimentando no momento. E eu tenho aqui 2 instrumentos para eles estarem cantando. Este relógio em especial eles vão cantar porque às 9h é o momento do início da escola sabatina. E nós sugerimos este relógio para essa dinâmica das 9h. Você dá as boas-vindas à criança e pergunta que horário ela deve estar na escola sabatina e o relógio está apontando para as 9h. E aqui nós temos uma réplica de uma igreja. Você pode ver aqui que está o símbolo da nossa igreja adventista. E aqui você já faz a dinâmica também do clima, do tempo, como está o tempo lá fora. Nós temos aqui na torre o sol, aqui na porta central nós temos a chuva, aqui na outra janelinha nós temos as nuvens, nublado, e aqui do outro lado nós temos o vento. E com o passar do tempo, as próprias crianças vão estar já memorizando em qual das janelinhas ou da porta está o clima lá fora. E então você começa então a sua abertura e é um lindo relógio, uma linda decoração para a sua sala. No momento da oração, nós estamos utilizando esta régua que vocês já devem ter na sua sala. A régua da oração intercessória. E para o hall, já ir aprendendo o que será oração intercessória, nós estamos sugerindo que você tenha, logo na entrada, as mesmas gravuras desta régua, você tenha em uma cesta. Você pode ver aqui. A criança, então, ela pode pegar, você incentiva ela a escolher uma das gravuras, que são as mesmas da régua, para quem você hoje quer orar? Pelos amigos, você quer orar pelos avós, pelos tios, e ela então vai escolher, vai pegar o seu cartãozinho e você tem lá no cantinho junto da régua, você pode ter 2 cestas como esta. Então a criança, se ela é uma menina, ela coloca o seu pedido de oração aqui e se for um menino, coloca ali. Essas cestas estão bem decoradas, mas você pode colocar uma cesta que você tiver à sua disposição e colocar aqui a figura de um menino e de uma menina. Essas aqui, no caso, foram feitas de EVA. Dentro ainda da abertura, você também tem o momento das visitas e o momento aniversariantes. Aniversariantes você pode confeccionar lembrancinhas. Nós trouxemos aqui uma lembrança simples. Nós temos aqui animais feitos no palito, animais de EVA. E ela pode dar isso aqui para visita, como também para aniversariantes. E no momento das missões, que é um momento muito importante, nós preparamos essa maquete. Aqui estão os navajos, que é os índios que nós iremos estar colaborando com as nossas ofertas. E para o hall, como eles são ainda muito pequenos, nós não precisamos ter muitos detalhes.
mas eles precisam entender o que está sendo feito com suas ofertas. E aqui nós temos então um missionário. Vocês podem ver aqui, ele está com a sua Bíblia, e a ideia é a cada sábado este missionário chegar até a aldeia. E ao ele chegar, ele vai ensinar aos índios navajos sobre Jesus. E ao sair, nós vamos deixar dentro dessa cesta, a cada sábado, uma Bíblia, representando assim a mensagem que este missionário está trazendo aos navajos. E a ideia é que no 13º sábado, vocês troquem então este totem, que é um deus que eles costumam adorar. Você vai ter ele durante os 11 ou 12 sábados. E no último sábado, então, você explica que essa aldeia, ela já aprendeu a amar a quem? A Jesus. Então, você troca e coloca, então, dentro da aldeia, Jesus, no 13º sábado. E depois você pode explanar toda a cultura e as curiosidades aqui com a história missionária que você tem para o hall. Para recolher a oferta, nós queremos agora convidar 2 amiguinhos que estão tipicamente vestidos. Pode vir aqui. Nós temos aqui um índio navajo e também uma índia. Olha lá, pode olhar lá para frente. Essa roupa foi confeccionada. Você pode ver. Esse aqui também, TNT, com plumas. Esse aqui é um tecido já imitando couro. E você pode tanto só usar o cocar, como você pode também colocar só um coletinho ou este avental. Que pode virar aqui um pouquinho, ó, na menina. Você pode ver que atrás só você amarra e o avental tá colocado. Neste momento, não esqueça então de entregar a eles as suas bolsinhas de oferta. Cadê as bolsinhas de oferta de vocês? Nós vamos então recolher a oferta, é o momento que eles devem receber as suas bolsinhas e colocar então dentro desta bolsa maior que está com a nossa Índia. E as crianças vão poder colocar. Pode pegar a bolsinha lá. Pode? Isso. E eles colocam aqui. Outra sugestão também é esse sapatinho, que é um sapato típico deles, um mocassim, que você também pode utilizar para recolher a oferta neste momento, que é uma curiosidade bem interessante. Muito bem, a oferta já está aí, né? Muito obrigada. Nós temos aqui uma sugestão para mostrar para vocês, que é fácil também de fazer e você pode estar dando como lembrança. E eu quero dar para os meus 2 ajudantes aqui uma delas. Aqui, ó. Aqui é um índio navajo, onde você pode pôr os dedinhos. Coloca o seu dedinho dentro. Isso, mostra lá para a câmera, ó. O teu índio. Eles podem receber, aqui, para essa câmera aqui. Isso. Eles podem receber como lembrança as visitas, como também os aniversariantes, e levam para casa uma lembrança para brincar com os nossos índios. Muito obrigada. Esta árvore aqui, vocês podem ver que é fácil. Isso aqui você compra em lojas de flores artificiais. E aqui embaixo, você enrola então um TNT ou então um tubo, como este. Neste caso, ela ficou mais alta. Você tem aqui um pouquinho de espuma que vai facilitar segurar a sua árvore. Espero que vocês gostem bastante dessas sugestões e utilize para enriquecimento da sua escola sabatina. Para o momento vivenciando, preparamos 4 cenários. E eu vou convidar o Gabriel que vem aqui comigo neste cenário. Ele vai sentar aqui representando o aleijado que ficou sentado com as perninhas para o lado. Vamos a perninha um pouquinho para o lado, assim. E ele estava com as perninhas todas machucadas. E ele estava ali pedindo que dessem a ele uma moedinha, um dinheirinho. Este templo
do cenário foi feito com uma caixa de papelão de televisão e a decoração foi feita com papelão ondulado. Para a lição número 2, nós vamos precisar novamente da ajuda do Gabriel. Ele vai ser o nosso capitão, com o chapéu de capitão, e ele vai iniciar a viagem no navio, puxando a âncora para dentro do navio. Neste momento, professor, você solicita ao aluno que puxe a âncora para dentro do navio. No momento da tempestade, você vai pegar o tecido azul e jogar dentro do barco como se a onda estivesse atingindo o barco. Este barco é feito com uma caixa de papelão pintada de azul. O mastro é feito com um tubo revestido de EVA marrom ou então pintado de tinta marrom. A vela é feita com EVA ou TNT branco e assim você estará tendo o cenário para esta lição. Para a lição número 3, nós temos aqui o painel com estrelas, um painel escuro representando a noite. Nós temos os pastores, que foram feitos à semelhança deste pastor aqui, com tubos bem grandes. Temos também as ovelhas, que foram confeccionadas com o tecido próprio para as ovelhas, a carapinha. Temos o anjo no momento que ele veio trazer as boas novas do nascimento. Para o cenário número 2 da lição 3, nós preparamos um cenário da nova terra. Professores, vocês podem usar uma pintura? Caso vocês não a tenham, vocês podem fazer um céu azul e uma grama verde. Nós vamos convidar as crianças que tragam os seus animais para a nova terra. Pois, ao cantarem o hino Lá se brincam com leões, eles estarão brincando com estes animais. Neste cenário, você pode também usar qualquer outro cenário de fundo que você tenha da nova terra e montar a cidade santa com pedrarias, sobre qualquer material que possa ser utilizado para tanto. Painéis são indicados para crianças do rol A ou pequenas classes, como este painel aqui do aleijado, que está com as pernas dobradas, e quando ele recupera a saúde, as suas pernas lentamente vão se desdobrando até que ele fique de pé. E salte de alegria por ter recobrado a sua saúde. Para a lição número 2, nós usamos este painel aqui. O tempo bom, a viagem de Paulo, ele está navegando num mar tranquilo e bonito. Para o momento da tempestade, você vai trazer ondas altas, nuvens escuras e relâmpagos. Você estará usando o barco balançando na água e no momento em que o anjo vai trazer a notícia a Paulo, você traz o anjo para frente preso a um fio de nylon. Existem para esta lição 3 gravuras. A gravura do barco naufragado, a gravura das pessoas nadando até a praia ou utilizando destroços do navio e os passageiros todos chegando até a praia cansados, mas salvos, com vida. Para a lição número 3, nós preparamos este painel. Dentro deste estábulo,
moram cavalos, moram ovelhas, moram vacas. O que esta estrela está dizendo? Algo diferente aconteceu aqui. O que será que aconteceu neste lugar? Vejam só, aqui nasceu o bebê especial, junto das ovelhas, das vacas e dos cavalos. Professor, você deve usar uma caixa na qual você colocará figuras de ovelhas, figuras de cavalos e figuras de vacas. Dentro você fará uma plataforma onde você colocará a manjedoura com o bebê especial, Maria e José. E também confeccionará uma estrela que será colocada em cima do estábulo. Quem veremos lá no céu? Nós veremos Jesus, nós veremos o anjo, nós veremos também ao papai e à mamãe e eu. Para isso, você deve colocar um espelho para que a criança possa ver o seu rosto refletido no mesmo. Para o painel de ascensão, você fará Jesus colado num fio de nylon, subindo até desaparecer no meio da nuvem. Para que embaixo desta nuvem possa entrar Jesus, você terá que colocar pedacinhos de EVA, afastando assim a nuvem do painel. O céu onde Jesus mora é onde estão as abelhas? Não, é onde estão as borboletas, onde estão os aviões, onde está o sol. Para tanto, você deve fazer um painel com estas gravuras dizendo que o céu onde Jesus mora é acima, é mais distante do que onde está o sol. Você também poderá mostrar este painel da nova terra, com as mansões lindas que Jesus preparou para nós. Para a volta de Jesus, querido professor, você utilizará a nuvem que vai descendo à medida que Jesus vai se aproximando da terra com os seus anjos. O céu é um lugar muito, muito feliz e Jesus preparou para nós surpresas agradáveis lá no céu. Lá nós vamos encontrar passarinhos, borboletas, abelhas, nós vamos ver patinhos e você continuará ilustrando esta poesia de acordo com a letra da mesma. Você deverá terminar sempre a sua lição com uma oração que diga respeito ao estudo que foi feito. Para a aplicação da lição número 1, comunidade, você deve usar esta mão, na qual você colará os objetos que você quer que as crianças tragam, a fim de que façam um trabalho para a comunidade. Você também deve fazer um livro no qual você mostra situações de pessoas deficientes e como você pode ajudá-las. Cadeira de rodas, muletas, cegos, doentes, machucados e com perna quebrada. Para a lição número 2, que é sobre serviço, você deve usar este livro que fala sobre as bocas bondosas. Bocas bondosas falam de Jesus, bocas bondosas falam que Jesus ama as crianças, bocas bondosas falam que Jesus envia um anjo, bocas bondosas falam que ele logo voltará. Você também deve confeccionar
pequenos cartões nos quais você coloca uma mensagem e no verso desta mensagem você deve colocar o endereço da sua igreja. E você estará entregando esses cartões semanalmente às crianças e elas os levarão a pessoas que ainda não conhecem a Jesus. A terceira lição é uma lição sobre graça, portanto não temos aplicação. Queridos professores, foi um prazer ter estado com vocês. Bom trabalho! Olá, professores! Bem-vindos à classe do Jardim da Infância, para compartilharmos ideias e sugestões referentes ao quarto trimestre deste ano. As crianças aprenderão lindas histórias do Novo Testamento através das dinâmicas comunidade, serviço e graça. Aprenderão com a história de Pedro que os cristãos da igreja primitiva partilhavam tudo o que tinham uns com os outros. Aprenderão também através das histórias de Dorcas que nós podemos ser felizes através de simples atos de amor. E aprenderão também através da história do nascimento do bebê Jesus, que ele é o nosso maior e melhor presente. Como incentivo de presença, preparamos 3 sugestões inspiradas nos campos missionários. A primeira sugestão é este ninho de águia. Convidamos a Nicole para demonstrar para vocês como nós poderemos utilizá-lo. A criança que chegar a tempo na escola sabatina irá abrir um ovo. Dentro do ovo, vocês verão um pequeno filhote de águia. Este cenário foi confeccionado com uma guirlanda, com palha, ovos de gesso, e esta águia foi confeccionada com tecido. A segunda sugestão é um outro ninho mais simples. A criança que chegar a tempo, a professora irá entregar um ovinho e ela irá colocar no ninho. A outra sugestão que nós preparamos, estes cavalinhos que foram confeccionados de EVA, você poderá entregar para a criança que chegar a tempo e ela irá colocar no cenário apropriado. Para as atividades preparatórias, selecionamos uma atividade para mostrar para vocês o quanto essa atividade é importante. Ela deve estar incluída dentro do programa a cada sábado. Vocês terão no auxiliar 2 sugestões. Escolha uma que melhor adapte à sua realidade. Para esta lição, para a lição da prisão de Paulo, selecionamos esta atividade. A criança poderá chegar, construir uma torre com esses blocos de madeira. Logo no início, a professora irá se reunir com as crianças e as crianças irão derrubar a torre. Você pode derrubar para nós, Nicole? Isso. Esta atividade irá demonstrar que em um terremoto tudo cai. E logo em seguida, você poderá discutir com as crianças e mostrar que a lição de hoje, ela irá se referir a um terremoto que aconteceu e neste terremoto Deus livrou Paulo da prisão. Para o momento da oração e louvor, preparamos este cenário para que vocês utilizem no momento em que as crianças irão orar e cantar. Este é um momento muito especial. As crianças irão orar, cantar, juntamente com a professora neste ambiente. Preparamos aqui este cenário com algumas crianças, né, em posição de oração, que foram confeccionadas com EVA. Você pode colocar também um Jesus e um anjo e acrescente também a régua. Esta é a régua da oração. Para as uniões que estão utilizando, continue utilizando até o final do ano. E não se esqueçam de a cada sábado selecionar um grupo de pessoas por quem nós estaremos orando. As ofertas deste trimestre irão contribuir com a divisão norte-americana. Os projetos serão os seguintes. Iremos ajudar a estabelecer uma igreja entre o povo navajo no sudoeste dos Estados Unidos.
Iremos ajudar a prover recursos para treinar obreiros bíblicos e estabelecer uma igreja entre as populações de refugiados norte-americanos. Iremos também ajudar as crianças com treinamentos e equipamentos para que elas possam realizar o projeto da Escola Cristã de Férias. Preparamos como incentivo este cenário, que foi confeccionado com bonequinhas de EVA, aquelas que são feitas com bolinha de isopor, ferro de passar roupa. Você poderá colocar penas e vesti-las, caracterizando os índios navajos. Você poderá também colocar uma tenda, que é a moradia típica deles, e acrescentar uma cestinha para recolher a oferta. Você também poderá utilizar uma criança vestida com uma roupa típica do povo navajo. Compre um cocar já pronto e acrescente penas coloridas. Confeccione uma roupinha com tecido rústico e acrescente franjas bem coloridas. Você também poderá recolher a oferta com uma cestinha, assim como esta que a Nicole está usando. Uma das partes importantes do programa é o Vivenciando a História. Preparamos este cenário que utilizaremos nas lições 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Confeccionamos, primeiramente, um painel de papel e pintamos com tinta à base d'água. Em seguida, montamos esta casa, que representa uma moradia típica da Palestina, com canos de PVC encaixados um no outro. Em seguida, cobrimos com papel craft, amassamos alguns papéis para representar as pedras, porque era desta forma que as casas eram construídas naquela época. Vocês também poderão utilizar algumas palmeiras que foram confeccionadas com canos de PVC e no interior da casa acrescente potes de barro, mesinha, tecido bem rústico para representar uma moradia típica daquela época. Na lição 1, os cristãos compartilhavam tudo o que tinham. Utilizem esta casinha típica da Palestina. Bem simples e rústica, com paredes dos lados e no fundo, para que as crianças participem da história. Dê preferência para as crianças vestidas de roupas dos tempos bíblicos. Se você não tiver crianças suficientes, vocês poderão utilizar os bonecos para representar que os cristãos naquela época, eles compartilhavam tudo o que eles tinham uns com os outros. Na lição 2, a escolha dos 7 diáconos, iremos utilizar o mesmo cenário da lição anterior. Dê preferência para vestir os meninos de sua classe com roupas dos tempos bíblicos. Se você não tiver 7 meninos, você poderá utilizar os bonecos que nós estamos mostrando agora. Nesta lição também, vocês poderão convidar um diácono e uma diaconisa e fazer uma entrevista com eles. Pergunte como que eles se sentem quando eles são solicitados para realizar algum trabalho para a igreja. Na lição 3, a visão de Pedro, acrescente um lençol prendido ao teto de sua classe e vá descendo ele, com toda espécie de répteis, aves e quadrúpedes. Coloque esse lençol próximo ao terraço da casa, para mostrar a visão que Pedro teve. Aproveite este momento, essa oportunidade, para falar que Deus ama todas as pessoas, não importa a aparência que elas têm. As lições 4 e 8, a prisão de Pedro, Paulo e Silas, nós vamos utilizar a mesma estrutura da casinha. Vamos acrescentar então agora algumas tiras de papel para representar as grades da prisão.
Vamos colocar uma criança para representar os personagens que estavam presos e mais algumas outras crianças para participarem desta encenação. A primeira história, então, foi a forma miraculosa como Deus livrou Pedro da prisão. Deus enviou um anjo. O anjo foi até a prisão e libertou Pedro. A lição 8, a prisão de Paulo e Silas, nós iremos utilizar o mesmo cenário. Iremos simular um terremoto, onde as grades caíram, as crianças virão até a porta da prisão e não sairão. E desta forma, elas irão representar que Paulo e Silas não fugiram da prisão. E desta forma, houve a conversão e o batismo do carcereiro. Se na sua escola sabatina não houver espaço para montar os cenários maiores, vocês poderão utilizar estes aqui menores. Este cenário foi confeccionado com uma caixa de papel para representar a casa e depois a prisão. E para os personagens, vocês poderão utilizar bonecos feitos de feltro, com enchimento. Estes que são mais simples, também confeccionados com feltro, cordão para as mãos e os pés, enchimento para a cabecinha, ou então vocês poderão utilizar estes bonecos confeccionados com EVA. Poderemos utilizar ainda estes que foram pintados à mão, emplastificados e colocado estes palitos. Todos os moldes estarão à disposição no site da União Sul Brasileira e da Associação Catarinense, na página do Ministério da Criança, na seção de downloads. Para a lição 5, a ressurreição de Dorcas, a professora poderá utilizar uma roupa dos tempos bíblicos e encenar que está costurando enquanto conta a história. Demonstre o quanto Dorcas era amável com os pobres e necessitados. Por isso, Deus enviou Pedro para ressuscitá-la. A lição 6, o chamado de Paulo, acrescente neste mesmo cenário um caminho feito de papel, pegadas de crianças, e no final deste caminho, acrescente um cartaz com a seguinte frase: Deus nos guiará para servirmos outros. Nesta lição, você precisará também utilizar uma lanterna para representar a luz que cegou Paulo e uma venda para representar a escuridão em que ele ficou. Esta venda, você pode confeccionar uma para cada criança. A lição 7, Lídia, a vendedora de púrpura, acrescente no interior da casa um tecido desta cor, vermelho arroxeado, para contar a história desta mulher. Ela era rica, vendia tecidos de púrpura, ouve Paulo falar sobre Jesus e se torna cristã. Convida Paulo e os outros a ficarem em sua casa enquanto estão pregando em sua cidade. Mostre que o tecido cor púrpura era muito importante, pois era a cor das roupas de reis e rainhas e dos governantes naquela época. Para a lição 9, o naufrágio do barco de Paulo, preparamos este cenário. Vocês poderão utilizar TNT azul para representar o mar, um barco que foi confeccionado de papelão e coberto com TNT, para que as crianças possam entrar dentro do barco e representar o naufrágio do barco. Eles enfrentaram forte tempestade, o barco tombou e eles foram se arrastando até a praia.
todos sãos e salvos. O navio encalha na ilha de Malta, onde os náufragos se achegam próximo a uma fogueira. E Paulo, neste momento, encoraja todos os náufragos para que eles possam se aquecer na fogueira e que eles possam ter a certeza de que eles estarão a salvo. Paulo também cura o pai de Públio, que era o principal naquela ilha, e cura também outros doentes. Para as lições 10, 11, 12 e 13, iremos contar a história mais linda de todas, o nascimento do nosso Salvador. Dê preferência para montar um cenário maior e utilize as crianças como personagens desta história. Se não for possível montar um cenário maior, vocês poderão utilizar um cenário menor. Estes cenários foram montados com canos de PVC, utilizamos palha, papelão para o teto. Todos os bonecos foram feitos também de EVA e papelão, ovelhinhas das mais diversas possíveis e tudo o que for possível para caracterizar este cenário. Estimados professores, que Deus possa abençoá-los neste novo trimestre. Olá, professores dos primários. Que fase boa de lidar. Nesta fase, eles gostam de desafios, mas gostam também de receber recompensa por isso. Eles precisam muito da sua ajuda e da sua atenção. Por isso, aproveite esse potencial para incutir na mente deles os valores que as lições bíblicas deste trimestre oferecem. Temos também 2 datas especiais. Dia 8 de outubro, Dia Mundial da Criança Adventista. Nesse dia, faça tudo especial para eles, desde a escola sabatina até a programação da noite. Quem sabe ofereça um almoço bem gostoso e à noite uma pipocada ou um cachorro quente. Temos também a data do Natal, uma data importante que ele deve aprender que é muito melhor dar do que receber. No programa de hoje, você vai aprender como ele pode fazer para participar do mutirão de Natal. Que Deus possa abençoar ricamente você e os seus aluninhos neste trimestre. Um dos projetos desse trimestre, para onde as ofertas irão, é prover recursos aos obreiros bíblicos para que eles estabeleçam igrejas entre o povo refugiado na América do Norte. Então, a nossa sugestão é que quando cada criança chegar, receba uma criancinha caracterizada de um país. Assim, representa que ela também pode conhecer do amor de Deus. Como as ofertas desse trimestre irão para a América do Norte, nos momentos das atividades prévias, você pode ensinar para as crianças hinos fáceis em inglês. Você também pode contar um pouco da história do povo navajo. Eles vão amar saber um pouco desse povo, porque eles só conhecem pela televisão. O outro projeto desse trimestre para as ofertas é treinar adolescentes nativos para ensinar o amor de Deus através da Escola Cristã de Férias. Uma das sugestões nossa para esse trimestre é caracterizar crianças com roupas do povo navajo. Este menininho está com uma roupa, que é o Dudu, né, Dudu? Está com uma roupa dos meninos navajo. Ele leva também uma bolsinha que poderá ser recolhida a oferta. Essa menininha aqui é a Helena. Ela também está vestida como uma menininha navajo. Ela também pode recolher a oferta com esse sapatinho aqui, o sapato mocassim, que é o sapato que os índios usam lá. Pode ser recolhida a oferta aqui nesse sapatinho. A outra sugestão é você fazer um mapa dos Estados Unidos e, à medida que forem alcançado o alvo da oferta, você pode colocar uma bandeira de países do povo refugiado
nos Estados Unidos, na América do Norte. Cada sábado que for alcançada a oferta, você pode colar essas bandeirinhas no mapa dos Estados Unidos. A outra sugestão é essa daqui. Essas duas moradias do povo navajo. Essa daqui é a barraca Tipi e essa daqui é a barraca Hogans, é onde eles moram. Cada sábado que for alcançado a oferta, você pode colocar uma criança navajo aqui perto da sua moradia para incentivar as nossas crianças a darem as ofertas para esse povo que precisa também conhecer do amor de Deus. Bom, para o acompanhamento da classe dos primários, a nossa sugestão é que você pode fazer um banner ou um cartaz, como você preferir. Cada sábado que a criança chegar na escola sabatina, você vai colocar uma bandeirinha. Aqui, a Camila já tem a bandeirinha. Tem duas bandeirinhas, da presença e do estudo da lição. Se ela estudou a Bíblia, ela vai ganhar outra bandeirinha. Se ela soube o verso, ela vai ganhar outra bandeirinha. E se ela trouxe a lição, com certeza, porque se ela estudou, ela também vai trazer a lição, né? Ela vai ganhar outra bandeirinha. Cada sábado eles têm que ganhar 5 bandeirinhas. O que vai acontecer no final do trimestre? Essas bandeirinhas vão se transformar em dólares. Afinal de contas, nossas ofertas vão para os Estados Unidos. E no final você vai poder fazer uma grande festa com essas crianças, assim eles vão poder comprar aquelas lembrancinhas que você costuma comprar no final do trimestre para que eles possam trocar com os dólares que eles têm. No mês de outubro, a nossa lição vai trabalhar com comunidade. Nós vamos mostrar para os nossos alunos como eles vão viver dentro dos exemplos dos personagens que nós vamos estudar. Vamos estudar os juízes de Israel. E nós pensamos numa sugestão para vocês de montar 3 organogramas. Dentro das histórias bíblicas, os líderes da nossa igreja, da Igreja Mundial, e os líderes do Brasil. Você pode montar esse organograma usando o líder de Israel, o juiz de Israel do dia e mais 2 fotos que você vai colocando dentro do organograma dos líderes da igreja e dos líderes do Brasil. Por exemplo, nos juízes de Israel, nós vamos usar Débora, que é a primeira lição, Gideão, Sansão e, por último, Samuel. Então, isso daqui você vai colocar um sábado por vez. Aqui nos líderes da igreja, você pode colocar a Débora e colocar o pastor Ted Wilson primeiro. Então, pastor Ted Wilson, depois pastor Ayrton, pastor Marlington, pastor Moisés e pastor Antônio Tavella, no caso do nosso exemplo, da nossa igreja. E nos líderes do Brasil, a nossa presidente Dilma, no caso do Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Essa é a sugestão para a gente fazer com que eles consigam ver dentro da lição que nós somos subordinados a essas pessoas e trazer para eles que é importante nós respeitarmos as autoridades também. No mês de novembro, nós vamos trabalhar com serviço. Nós temos que mostrar para eles que nós podemos servir a Deus aonde nós estivermos. Vamos trabalhar com a história de Daniel. Daniel foi capturado, preso e ele serviu a Deus apesar de. Neste mês, a primeira lição fala sobre a captura, a parte da escravidão. Então a gente pode montar na sala uma cadeira bonita, com uma coroa, representando o rei Nabucodonosor. Também a gente pode fazer em EVA uma corrente para que eles experimentem como era muito ruim estar presos. Essa corrente, ela tem um velcro aqui, ó, em cada lado, nas extremidades, para que você possa colocar no tornozelo da criança e pedir para ele caminhar, pois era assim que os prisioneiros caminhavam naquela época. A segunda lição de Daniel
fala sobre as escolhas que eles tiveram que fazer. Aqui nós temos representando os alimentos saudáveis e os alimentos impuros. Uma coisa muito importante de se falar nessa lição é de que, apesar dos alimentos impuros não serem bons para se alimentar, eles também representavam um sacrifício que o povo da Babilônia fazia. Então não era só por causa dos alimentos impuros, mas também pelo sacrifício, que quem comia os alimentos que o rei comia também estava adorando aos deuses da Babilônia. Nós temos então aqui a água, frutas secas e as frutas naturais, que você pode trazer tanto naturais como essas, como as artificiais, para mostrar para eles a diferença entre os alimentos. A terceira lição de Daniel é o sonho esquecido. Aqui nós temos um exemplo em EVA. Aqui tem um lado com alimentos saudáveis e outro lado com alimentos não saudáveis. O rei dormindo e você pode colocar a estátua. A estátua foi feita em EVA também, só a cabeça douradinha para mostrar. Uma outra coisa que você pode fazer é pensar em coisas que são das cores da estátua. Nós achamos aqui grampos de cabelo. O dourado representando Babilônia, prata, a Pérsia, o bronze, a Grécia, o ferro, Roma, e você pode também levar argila e misturar a argila ao ferro, e assim os pés da estátua estão representados também. Coisas mais concretas para eles poderem imaginar como é que era a estátua de Babilônia. A outra história é sobre a escrita na parede. Nós pegamos argila e para eles poderem perceber direitinho como é que era, e o espanto do rei Belsazar, quando a mão começou a escrever, nós pegamos argila e com a pontinha do lápis, nós fomos escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E assim você pode mostrar para as crianças o que a mão que apareceu na parede escreveu. E assim eles podem conseguir visualizar melhor assim. E assim eles vão aprender que neste mês você pode servir a Deus como Daniel serviu seus amigos também em qualquer lugar em que eles estejam. No mês de dezembro, nós vamos trabalhar com o tema graça. A graça de Jesus nos enche de esperança e de alegria. A história do mês de dezembro é toda em cima do nascimento de Jesus, todas em partes. Então, como primeira sugestão, é montar um presépio vivo de Jesus. Nós temos aqui a Helena, vestida de Maria, o Dudu de José e o bebê Jesus na manjedoura. O cenário atrás foi feito de EVA e você pode utilizar os seus próprios alunos para montar o presépio vivo. Pode colocar presentes e ir incrementando o cenário conforme as histórias do mês. Uma outra sugestão, se você não tem como fazer um cenário por falta de espaço, alguma coisa assim, é um presépio menorzinho. Nós temos um aqui de EVA. Os personagens foram feitos com um conezinho interno e o resto de EVA. O conezinho aqui, ó, bem fácil de fazer. Então, é uma sugestão menor, se a sua sala é menorzinha. Outra sugestão é enfeitar a sua sala também durante o Natal. Aqui tem uma pequena árvore de Natal, de arame, e você pode utilizá-la também. Uma coisa bem importante para fazer nesse mês é mostrar para eles que eles não devem ser pessoas que queiram só ganhar as coisas. Uma maneira, então, é utilizar o mutirão de Natal, que com certeza a sua igreja já vai estar trabalhando, e fazer a sua turma dos primários também colaborar com o mutirão de Natal.
arrume um saco bem bonito, coloque as doações que eles trouxerem, podem ser tanto de alimentos como de brinquedos, e identifique esse saco com turma dos primários e coloque junto lá na igreja, que geralmente as doações do mutirão de Natal vão ficando expostas, coloque também o saco do mutirão de Natal da turma dos primários. Eles vão ficar felizes em ver as doações deles lá também. Que você, querido professor, e seus alunos possam se enriquecer e se tornarem melhores no final desse trimestre. Que Deus os abençoe. Olá, professores! Bem-vindos à classe dos juvenis. Esse trimestre, trouxemos uma sugestão para que você possa ter a sua rotina bem definida. Esse relógio aqui, com as cores, estão correspondendo aos minutos que você fará cada atividade. Por exemplo, o vermelho, você fará as boas-vindas, atividades preparatórias, que correspondem a 15 minutos. O amarelo, você estará fazendo aqui o louvor, oração, a missão e também os pedidos de oração. O verde corresponde ao estudo da lição. O azul é para a aplicação da lição e o rosa é partilhando a lição e fazendo então o seu encerramento. Tendo essas atividades bem definidas, você não se perderá tanto no tempo, nem passará e nem terminará antes do horário da escola sabatina. Também outra colocação que eu sei que todas vocês devem fazer já com muita precisão, é ter sempre um cantinho especial para o livro central da nossa escola sabatina, que é a Bíblia. Sempre ter um cantinho especial onde a Bíblia ficará em destaque. Olá, professor! Estamos aqui no novo trimestre para colocarmos em prática mais algumas das ideias para que você desenvolva na sua classe de juvenis. Nesse novo trimestre, é importante você ter atenção de que os juvenis estão numa fase onde eles vão adquirir alguns hábitos, como a pontualidade e também a frequência à igreja. Para isso, nós criamos nesse mês um quadro comparativo onde eles vão poder estar analisando a frequência deles na escola sabatina. Ao chegar na classe, cada juvenil poderá encontrar-se com esse quadro e vai localizar o seu nome aqui nos chaveiros. Quando ele localizar o seu nome, ele mesmo irá virar o seu chaveiro para que do outro lado do chaveiro apareça a sua foto. E assim, o professor vai ter o controle de todos os juvenis que estão presentes e também daqueles que estão faltando, porque assim você vai poder visitá-los e dar um trabalho para que eles compareçam na classe nos próximos sábados. É com muita alegria que venho hoje dividir com vocês algumas orientações da lição da classe dos juvenis. Nessa idade, eles gostam muito de desafio e participação concreta durante as atividades. A primeira atividade que eu vou mostrar para vocês são 2 círculos, um vermelho e um azul, amarrado no barbante, que ao eles puxarem, ele dá aquela mistura de cor, aonde diz que a gente pode ser influenciado. Então, é um brinquedo simples, é uma maneira fácil, você pode estar fazendo isso na classe, no livro auxiliar está toda a preparação desses círculos, a medida, a quantidade. E eles vão gostar muito dessa atividade. Essa é a primeira atividade que a gente está apresentando hoje. Agora eu quero mostrar a segunda atividade. Para me mostrar, eu só vou tirar deles esse primeiro material e vou fazer um desafio com eles. Deixa eu só distribuir o material. Isso. Agora eu queria ver se vocês conseguem passar essa folha sulfite por cima da cabeça.
Será que vocês conseguem? Não. Difícil, né? Mas vocês acham que é impossível? Não, existe um jeito. Para Deus sempre existe um jeito. E para acontecer isso, é o seguinte. A gente dobra a mesma folha, faz alguns cortes, né, dos dois lados. Eu deixei esse material pronto para a gente ganhar tempo. E ao você abrir, você vai ver que agora é possível você passar por dentro dessa folha sulfite. Noé enfrentou algumas situações bastante difíceis, ou melhor, quase impossível. Mas temos que deixar bem claro para os nossos alunos que Deus nos usa para influenciar de maneira positiva os membros da nossa família. Tenho certeza que fazendo essas atividades preparatórias, os seus juvenis estarão prontos a entender a lição com mais clareza. O momento do louvor na classe juvenil é aquele momento onde o professor pode ficar um pouco mais sossegado e aproveitar e usufruir todos os talentos que você tem na sua classe. Hoje é nessa idade que os juvenis começam a desenvolver os seus talentos e muitos dos alunos da sua classe já sabem tocar algum instrumento e também já estão desenvolvendo o dom de cantar. Você, como professor, deve aproveitar essa oportunidade, deixar que eles dirijam o louvor, que eles tomem a frente desse momento, para que eles aprendam realmente a louvar o nome de Deus e desenvolvam os seus talentos na nossa igreja. Mais um hábito que os juvenis estarão desenvolvendo nessa idade é o hábito da oração. E é importante que na classe você frise bem as ideias e que esse momento de oração seja um momento especial para eles. Algumas ideias que nós vamos passar aqui são excelentes ideias e você deve aproveitar essas ideias na sua classe. A primeira delas é essa caixinha de oração. É uma caixinha simples e cada um que poderá escrever o seu pedido no seu envelope, você já deixando disponível todo o material que ele vai usar, o envelope, a caneta, o papel. Eles então vão guardar na caixinha de oração e a classe irá orar junto por todos os pedidos que aqui são colocados. E outra forma também que você pode fazer é expor todos os pedidos de oração nesse painel aqui, orando juntos. Nesse coração, ele foi feito totalmente de EVA. Aqui dentro dessas mãozinhas são grampos de roupa, que aí você vai poder prender o pedido de oração aqui. Ele é simples de fazer, não custa muito e com certeza vai incentivar bastante os juvenis a estarem orando. Nesse novo trimestre, as nossas ofertas serão destinadas para a divisão norte-americana. Existem alguns projetos já estabelecidos para o povo que irá receber as nossas ofertas. O seu juvenis poderá contribuir com a oferta e o teu incentivo que você vai usar para ele poderá ser de várias formas. O primeiro incentivo é um mapa. Nesse mapa, onde já consta ali toda a divisão norte-americana, consta também os locais onde estarão recebendo as nossas ofertas, que é o povo navarro, que fica ao sudoeste dos Estados Unidos, e também os obreiros bíblicos que estarão recebendo treinamento para ajudar as pessoas, as populações mais refugiadas. A cada sábado, quando o alvo for atingido, você poderá colocar ou uma igreja de EVA ou uma Bíblia de EVA, incentivando assim e fazendo eles cada vez lembrarem qual é o objetivo da sua oferta. Outra ideia que nós temos também é a característica do povo navarro. Nós temos aqui uma juvenil que está caracterizada com a roupa do povo navarro. Ela tem em sua cabeça um bonito cocar colorido, ela está vestida com uma roupa que é lá da região, que as mulheres lá costumam utilizar, e ela também tem alguns sapatos que foram simplesmente feitos com EVA, que caracteriza bem o estilo da roupa daquele pessoal. Nas suas mãos, ela tem um pote de cerâmica, onde o juvenil poderá recolher a oferta nesse pote. E ainda, para você deixar a sua classe mais bonita, mais decorada para esse momento, também para os demais, existe essa tenda ao lado, que caracteriza uma oca, que é aonde eles moram, lá naquela região. O tema geral da lição é a graça de Deus revelada. A dinâmica das 4 primeiras lições fala de comunidade.
descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Na primeira lição, Noé aceita o plano de Deus, fazendo parte do plano de Deus. Na segunda lição, a família de Noé segue seu exemplo. Influenciamos nossos familiares. Na terceira lição, Noé procura convencer os outros. Podemos ajudar e animar os outros. E na quarta lição, Deus deu àquela família a promessa do arco-íris. Deus nos oferece novas oportunidades. A história do Noé é simples e muito bonita. Você pode também estar encenando com seus juvenis. Agora eu gostaria de chamar 2 juvenis, o Thomas e a Sara, representando Noé e sua esposa. Essa é uma ideia para vocês montarem nessa semana, juntamente com um cenário. Nós fizemos um cenário de um altar, com uma ovelha e um arco-íris, falando da promessa de Jesus. Noé confiou na promessa de Deus e foi abençoado, ele e toda a sua família. Que Deus possa abençoar a sua família, como ela fez com a de Noé. Todo juvenil gosta de novidades, e para esse trimestre nós temos uma novidade que irá contribuir com a vida espiritual de cada um dos seus alunos. É importante que os alunos desenvolvam também o gosto pela leitura, e para isso nós vamos ter no nosso novo trimestre a Mochila do Poder. Essa mochila, você vai preparar ela com algum material que o seu juvenil, ou a cada sábado um juvenil, irá levar para casa. O material que nós estamos sugerindo é um livro do Espírito de Profecia, o livro do ano, Patriarcas e Profetas. Esse livro, ele não vai conseguir ler, é claro, em uma semana. Por isso, o juvenil deverá ler apenas o primeiro parágrafo ou um parágrafo que realmente seja interessante. Depois de ele efetuar a leitura, ele poderá fazer algumas anotações daquilo que ele leu numa caderneta que você já vai deixar dentro da mochila também, que irá passar de um juvenil para o outro. O juvenil também poderá compartilhar aquilo que ele aprendeu durante a semana com a leitura e ele anotou na sua caderneta com os seus demais colegas. Deixe outras coisas na mochila. Deixe uma Bíblia e deixe também algum material tipo caneta, lápis, para que contribua e facilite no momento em que eles apenas pegarem a mochila para então estudarem a palavra de Deus. Thomas, vem aqui. Essa semana, você vai levar essa para casa, a sua mochila, e vai ler algum capítulo do livro. Para esse trimestre, estamos dando sugestão de um porta-retrato para que a criança leve para casa no final do trimestre. Você poderá fazer até uma surpresa para ela, tirando foto dela com sua família e no fim do trimestre, então, ela levará esse porta-retrato, que pode ser feito de MDF, e você mesmo usar a sua criatividade, ou então a criança, ela poderá preparar esse presentinho para dar para a sua família. Uma outra sugestão de presente, já que é véspera de Natal, nós temos aqui essa guirlanda que eles poderão confeccionar na sala juntamente com os professores. Cada aluno fará o molde da sua mão e colocará o seu nome na mão. A professora então irá formar uma guirlanda para cada aluno e ele levará para casa. Essa guirlanda ele poderá colocar no seu quarto, além de servir de decoração, vai servir também para que ele lembre de orar por seus colegas. A cada nome aqui que está na mãozinha, ele então cada dia irá orar por um coleguinha seu. Pode constar também a mão dos professores. Queridos professores e coordenadores, cada
juvenil tem uma experiência de aprendizagem diferente. Os diferentes tipos de aprendizagem vivenciam a Deus em diferentes caminhos. Orientação da Criança, página 568, diz o seguinte: é vossa parte trabalhar com simplicidade e fidelidade, e Deus estabelecerá a obra de vossas mãos. Queridos professores, que Deus os abençoe e os ajude a alcançar cada juvenil. Olá, querido professor! Bem-vindo a mais uma trimestral dos adolescentes. Nós estamos aqui com a professora Georgiana e vamos passar para vocês os passos do Espaço Tim. O que é Espaço Tim, professora Georgiana? Bem, Helene, o Espaço Tim é um projeto idealizado pela Igreja Central de Guarulhos. Funciona há mais de 4 anos. É uma maneira diferente de você realizar escola sabatina para adolescentes e envolvê-los em tudo aquilo que acontece durante a escola sabatina. Algo interessante no Espaço Tim é você tornar o programa da escola sabatina muito atrativo. Para isso, nós temos as fichas da escola sabatina, que vem dividindo cada espaço que nós vamos estar apresentando, então, no Espaço Tim. Eu vou colocar essas fichas aqui, Helene. Ok. No Espaço Tim, nós também temos o quadro Tim Plus. O que é o Tim Plus? Helene, os nossos adolescentes, às vezes, se sentem inibidos quando nós começamos a perguntar: você estudou a lição? Não é assim? Fica uma coisa meio sem graça, às vezes eles ficam chateados de responder essas perguntas. Então você não faz isso na sala com os alunos? De jeito nenhum. Como é que nós fazemos então com o Tim Plus? Você deverá escolher, querido professor, um auxiliar, um secretário, e a cada sábado esse secretário terá uma ficha de desempenho. Ali, Helene, nós temos todos os dados necessários. Estudou a lição, leu o livro do Espírito de Profecia, trouxe visitas, foi pontual, todos aqueles itens que nós já estamos acostumados a trabalhar. O secretário deverá ficar fora da sala de escola sabatina, em uma mesa reservada. À medida que cada adolescente chegar, o secretário vai anotando de maneira simples, sem você chamar muita atenção, sem inibir o adolescente. Isso é muito importante. E de forma inconsciente você vai motivando o seu adolescente a estar cumprindo aqueles requisitos que são indispensáveis. Ok. Mas, Helene, enquanto o secretário está lá fora, fazendo então esses apontamentos, o que está acontecendo dentro da classe de escola sabatina? Bom, já se começa o Tim Louvor. E no Tim Louvor, os próprios adolescentes podem participar. E você tem que escolher, professores, músicas que eles gostem. Não a música que você gosta. Escolha músicas que tenham cara de adolescente. E você pode também, em vez de ficar usando DVD toda vez, você pode usar instrumentos, estimule os seus alunos a usarem um instrumento, a estudarem uma flauta, nem que seja. E para você variar, fazer uma coisa diferente, um sábado você ensina uma música em inglês, no outro sábado você convida um conjunto que canta em libras e eles vão cantar com seus adolescentes ensinando uma música para eles, porque adolescente não gosta de rotina, adolescente gosta de experimentar coisas novas, sabe, professora Georgiana? Exatamente. Então você precisa a cada sábado trazer uma coisa diferente para eles também no louvor. E é por isso que nós temos o e-mail de Deus. Eles estão acostumados com a tecnologia e nós precisamos, na verdade, Helene, trabalhar isso na sala de aula. E o que é o e-mail de Deus? Terminado o louvor, você cada sábado terá uma mensagem especial de Deus para o adolescente. Pode ser um verso bíblico, uma passagem do Espírito de Profecia, mas algo que seja curto e que fale ao coração. Após, então, você ler o e-mail de Deus para o adolescente, é feita a primeira oração na classe. Ok. E depois, professor, nós vamos para o plugado. O que é plugado? São curiosidades que os seus adolescentes vão trazer dos campos missionários. Neste trimestre, a divisão a ser beneficiada é a divisão norte-americana. E os projetos vão envolver os índios navarros. E veja só, você pode então colocar o mapa da divisão norte-americana em algum banner feito de palha, que fica bem original dos índios, ou em uma esteira, que todo mundo tem uma esteira. Você pode também colocar alguns adereços feitos com corda,
porque o artesanato dos índios navarros é coisa riquíssima. Você encontra muitas coisas na internet e até mesmo em mercados, coisas que dos índios navarros. Uma outra coisa que você pode estimular seus adolescentes a fazer é um serviço de escola cristã de férias. Por quê? Porque um dos projetos deste trimestre será a escola cristã de férias para os adolescentes navarros. Os próprios adolescentes navarros vão fazer escola cristã de férias com seus amigos. E você, querido professor, pode motivar os seus adolescentes a criarem materiais para a escola cristã de férias. Neste ano, a escola cristã de férias é o CDCR. O que é CDCR? Crianças e Deus Conectados em Rede. É a maior rede de comunicação que nós vamos agora trabalhar. E as crianças serão os artistas. Os adolescentes poderão ser os professores desta escola cristã de férias. A cada sábado eles podem confeccionar materiais que serão usados. Vejam só, aqui está uma mesa de som, confeccionada com uma caixa de papelão. E você pode fazer os botõezinhos com rolinhos de EVA. Eu não vou falar mais sobre esse material, porque, querido professor, você vai assistir um seminário todinho feito para a escola cristã de férias. Estimule os seus adolescentes a fazer o que os adolescentes navarros vão fazer neste trimestre. Vamos lá, professora Georgiana. Erlene, interessante então que primeiro vem o plugado, que você fala das curiosidades. Ok. Eles estão descobrindo novas coisas. Mas depois disso, Erlene, então entra o quadro Na Real. Por que Na Real? É o informativo das missões. O adolescente agora ele vai estar sendo contextualizado com aquilo que realmente está acontecendo lá fora, onde estão sendo usadas as ofertas da escola sabatina. E este quadro, Erlene, também deve ser feito com muito carinho e com muita atenção. Eu gostaria de chamar aqui a nossa amiga Keila. A Keila hoje está caracterizada como os índios navarros. Então você observa que ela está usando uma roupa de um material mais grosso, tá certo? Olha, você tem sapatilhas, olha que coisa mais interessante. O adolescente poderá vir caracterizado desta forma a cada sábado para contar o informativo. Esta roupa está bem teen, né, professora Georgiana? Ficou linda, né, na Keila e eu creio que os seus adolescentes vão gostar de usar. É verdade, mas você não precisa utilizar isso aqui a cada sábado. Como você falou no início, o adolescente não gosta de tudo enquadradinho. Então nós precisamos mudar. O que você faz? Em um sábado você usa esta roupa. Muito obrigada, Keila. Mas em outros sábados nós podemos utilizar, Erlene, outras opções. Okay. Quais são estas? Nós temos aqui algumas coisas que você pode utilizar. Como são os índios navarros, você poderá estar utilizando o cocá com os seus adolescentes. Então o adolescente coloca o cocá e vem ali e conta o informativo das missões. Você também poderá usar o arco e flecha. Quer coisa mais característica do que o arco e flecha? Então você utiliza o arco e flecha, o adolescente conta a história. Erlene, nós podemos nos perguntar, mas será que isso combina com o adolescente? Depende da maneira que nós vamos apresentar isso para o adolescente. Se você trabalhar isso de forma a ele se sentir uma criança, como lá no Jardim da Infância ou no hall, certamente não vai dar certo. Mas você trabalhando na linguagem deles, do jeito deles e motivando, vai ser uma festa. Ok. Depois desse passo na real, nós vamos ter o contato teen. O contato teen... No contato teen você vai recepcionar os seus amigos visitantes. Estimule os seus adolescentes a recepcionarem bem as visitas, porque eles são meio tímidos e às vezes as visitas passam desapercebidas. Não intimide ninguém, mas as visitas devem ser homenageadas. Não somente as visitas, como aniversariantes. Nós temos aqui este painel de fotos. Adolescente ama foto. Então, você já consegue, com antecedência, uma foto de cada adolescente e na semana que ele vai fazer aniversário, você vai colocar no painel de fotos. Uma sugestão de presente é este caderno aqui. Um para os meninos e para as meninas. Você vai fazer um caderno para cada adolescente.
E quando chegar perto do aniversário do adolescente, você faz esse caderno espalhar pela classe toda para que todos coloquem uma mensagem no caderno. E aí, no dia do aniversário, o adolescente recebe o caderno com as primeiras páginas já preenchidas pelos seus amigos. Tô gostando muito. Tá dando vontade de voltar a ser adolescente. Mas uma coisa interessante também, Helene, que nós precisamos motivá-los é com relação à oração intercessória. E é por isso que no Espaço Tim nós temos o quadro Eu Oro. Helene, por que essa caixinha é tão importante nesse momento? É o amigo secreto de oração. Então, a cada sábado você poderá estar realizando com eles o amigo secreto de oração. Aqui dentro você colocará fichas, vem o nome do adolescente, você pode, enfim, fazer de diferentes formas. O adolescente pode orar durante aquela semana ou ter um amigo de oração durante todo um trimestre. Exato. Mas é importante que a cada sábado você ore pelos adolescentes, que tem um motivo especial de oração. Os nossos adolescentes precisam desenvolver o hábito da oração e nós é que vamos motivá-los. Muito importante. Tem também o Anota Aí. Anota Aí é o momento em que você vai passar os seus recados. Seja breve, não gaste muito tempo nesse momento. Além do Anota Aí, você pode fazer um correio Tim. O que é isso? Nós temos aqui esse banner, onde os adolescentes vão colocar recadinhos para os seus amigos, vão se comunicar através do banner. Eu sei que eles já se comunicam pela internet, mas essa é uma maneira mais pessoal, mais da classe mesmo se comunicar e cada um dar o seu recado, Georgiana. Muito legal. Helene, às vezes nós temos a ideia que momento especial na escola sabatina é só o louvor. Então, vai haver alguma coisa diferente? É uma mensagem musical. Mas nós temos que lembrar que nós temos diferentes habilidades na nossa classe de escola sabatina e precisamos desenvolver talentos. Então, às vezes, nós temos adolescentes que são excelentes na música, mas outros não. Eles são bons na poesia, eles são bons em libras, são ótimos em artes manuais. Então, a usina da arte é um momento muito especial, que não deve ser muito prolongado, no máximo 5 minutos. Mas naquele momento, o adolescente ele vai apresentar algo especial para os outros aprenderem. Então, um sábado pode ser alguém ensinando um origami, algo desse tipo. Outro sábado, alguém vem e ensina libras. De repente, você tem um adolescente que saiba libras, saiba falar inglês, espanhol, alguma coisa interessante. Mesmo falar uma poesia decorada. Isso nós vamos estar trabalhando com todos os talentos, Erlene, e valorizando as diferentes habilidades que nós temos dentro do Espaço Tim. Ok, o Espaço Tim tem espaço para todos. Nós vamos agora para o Abra-Cabeça. Abra-Cabeça é a lição bíblica em si. E você tem que ser muito criativo para que isso não fique só uma história. Então, você use para despertamento de interesse a cada lição alguma coisa. Por exemplo, na lição 1, que é atrações fatais, você pode usar aquele videozinho teste do marshmallow. Se você nunca assistiu, tecle lá, teste do marshmallow, você vai encontrar na internet. É um vídeo onde crianças são expostas a um doce que elas não podem comer. Então, vai, assim, conectá-los com a lição de atrações fatais, bem legal. Eles vão sentir o que é ser atingido por uma tentação. E depois tem outras maneiras de você conectar seus alunos também. Sim, por exemplo, na lição 3, nós vamos falar sobre escolhas. O que você pode fazer? Existe também um vídeo na internet chamado Charlie Bit My Finger, excelente. O irmão pequeno pede para o outro morder o dedo. E quando o outro finalmente morde, o que pediu para morder? Não gosta, fica nervoso. O que nós podemos trabalhar com isso? Às vezes fazemos escolhas erradas e que nos machucam. Então, nós podemos trabalhar isso com os nossos queridos adolescentes. Okay. Na lição 4, nós vamos falar sobre a liderança. Vai falar sobre Saul. O que nós podemos falar sobre a liderança de Saul? Você pode levar, então, um painel, um quadro para a sala de aula, Erlene, e pedir para que cada adolescente escreva as virtudes que ele pensa que um líder tem. Okay. Você vai estar tirando deles a informação. Ok. Querido professor, não somente como despertamento de interesse, mas durante a lição você pode usar um objeto ou outro. Não é porque eles são adolescentes que você não pode usar nada, nenhuma ilustração. Lembra daquele pastor que leva aquela ilustração? O sermão dele é mais atraente.
Adolescente, ele gosta de ser atingido, ok? Então, use objetos porque você vai atingir o aprendiz visual, que às vezes aprende melhor vendo algumas coisas. Helene, depois então que trabalhamos a lição de escola sabatina, que é o momento mais especial dentro do Espaço Tim, nós temos que fazer a aplicação. Mas é interessante buscarmos do nosso aluno aquilo que ele aprendeu. Por isso que o quadro é chamado mochilão. Cadê a nossa mochila? Tá aqui, ó. Mochila da Educação Adventista Mais Verde. Então você leva a mochila, mostra para o aluno e fala, olha, esse é o momento do mochilão. Nós vamos ver o que você aprendeu. E passa a mochila, então, para um dos adolescentes. Ok. O que ele vai fazer nesse momento? Ele também vai falar o que ele quer levar para a vida, o que ele aprendeu com aquela lição. Muito bem, por isso que o quadro é chamado mochilão. Ele leva a aplicação para a vida dele, algo prático, real, que ele realmente vai utilizar. Mas nós também precisamos trabalhar o Se Liga. O que é o Se Liga, Irlene? Bom, o Se Liga é uma conexão, um link motivacional para a próxima lição. Por exemplo, nós estamos no sábado 1 e vamos anunciar o sábado 2. Keila, me alcança um bebezinho aqui. Um bebê, Irlene? Isso tem que ver com adolescente? Claro que tem, um dia ele vai ser pai, né? Mãe. Então tá, eu estou aqui com um bebê, você vai fazer o seguinte, você vai dar um bebê de verdade, toda igreja tem um nenê, gente. Você vai pegar um bebezinho, colocar nos braços de algum adolescente, pede para ele segurar. Alguns são meio desajeitados, outros seguram bem, aí você pede para o seu adolescente, o que você está sentindo ao segurar este bebê? Deixa ele falar, ele vai dar as respostas mais variadas possíveis, eles vão dar para você. Aí você fala para ele assim, você quer saber o que Ana sentiu quando segurou um bebê nos braços? Pois é, estuda a lição essa semana. Aí ele já vai ficar motivado. Helene, o legal é que você vai trazer o bebê real. Real, não é boneca, Se fosse os pequenininhos, você trouxesse o bebezinho, a boneca, ele ia conseguir, né, entender a lição. Isso. Já com adolescente, se você levar a boneca, não vai ser interessante. Por isso que estamos dizendo para levar um bebê real. Obrigada. Aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, né, Helene? Para conseguir um bebê caso sua igreja não tenha, né? É desafio, é legal, eles gostam. Bom, uma outra coisa, para a lição, tem uma lição que vai falar sobre a fé. Você pode levar para o seu adolescente um pacotinho com pedrinhas. Você entrega para eles... Deixa eu te ajudar. Isso, olha aqui. 5 pedrinhas. Entrega para o seu adolescente e pergunta para ele, escuta, o que é que você consegue fazer com estas 5 pedrinhas? Ele pode fazer aquela arte de jogar aqui, cair ali. Pergunta para ele o que você consegue. Um vai querer jogar no outro, né? Tudo bem, deixa ele fazer o que ele consegue com as 5 pedrinhas. Aí você diz para ele, na lição desta semana você vai ver o que um menino fez com 5 pedrinhas. Muito bom. Então ele vai você está despertando o interesse nele. É um link motivacional, né? Esse é o Se Liga. Helene, nós temos que também despertar o interesse na leitura. E um dos tópicos, né, ou um dos objetivos é que o adolescente, ele leia o livro do Espírito de Profecia. O livro do Espírito de Profecia que eles lerão neste trimestre é, Irlene, o livro Patriarcas e Profeta. A partir da página, na verdade, do capítulo 39. E nós precisamos motivá-los a ler este material, que é um material de apoio. Mas nós, como podemos então incentivar verdadeiramente a leitura a cada sábado deste livro? Simples. Vou pedir aqui para a Keila nos ajudar e ela vai trazer um quadro ou um painel para nós, que está aqui, ó. Eu aprendi. O que é eu aprendi? Você vai fazer o seguinte, querido professor, em uma das paredes da sua classe, você vai forrar de papel craft. Legal. Completamente, não é um painel, é para cobrir. E ali você vai colocar a frase eu aprendi. No primeiro sábado, Irlene, você já motiva o seu aluno. Olha, vocês lerão esta semana o capítulo 40 do livro Patriarcas e Profetas. Sábado que vem, eu quero que vocês tragam a frase que mais marcou você na leitura desta semana. Mas, interessante, professor, leia também o capítulo e traga a sua frase. No sábado seguinte, o aluno chegará com a frase dele. E aí você fala, explica o que o capítulo trouxe e pede para que cada um escreva
a frase da semana. E se ele trouxer escrito num papel, ele pode colar também? Se ele quiser, mas o interessante seria se ele escrevesse, Erlene, também, tá? Porque ele vai ter esse sentido assim, eu estou escrevendo, é bilhetinho, alguma coisa mais viva naquele momento. Beleza. Que nós podemos fazer para estar, então, incentivando a leitura. Outra coisa, Erlene, com relação à leitura, é incentivá-lo a ler coisas que falem da realidade deles, mas dentro do contexto espiritual. Os nossos adolescentes leem muita coisa, Harry Potter, coisas desse tipo que muitas vezes não são boas. Por isso nós temos aqui alguns livros que queremos mostrar para vocês. O Indispensável para Meninas e Radical, que é um material preparado para os meninos da professora Sônia Rigoli. Também tem aqui, a série ou a coleção Descobrindo, Curtindo e Vivendo o Melhor da Adolescência, da professora Mabel Guedes. É um material muito bom que fala tudo que o adolescente passa, suas emoções, e nós podemos então incentivar a leitura e mesmo fazer um trabalho com os nossos adolescentes na leitura desses materiais. Outra coisa importante, Helene, é termos sempre a Bíblia na nossa classe. A Bíblia é a fonte de luz, é a nossa fonte de saber principal. E o adolescente, ele quando entrar no espaço TIM, ele tem que entender que a Bíblia tem um espaço muito importante na nossa vida. Ok. Uma coisa interessante é você pontuar os seus adolescentes, né, professora Georgiana? Muito bom. Porque se ele fez determinada tarefa e ele não recebe nenhum estímulo por isso, ele vai desanimar. E como é que a gente pode fazer isso? Então, nós trabalhamos com a ficha de desempenho Plus. A cada sábado, você está fazendo os apontamentos. Você sabe como os seus adolescentes estão indo. Então, no final do terceiro trimestre, você vê aqueles que se desenvolveram mais e faz um sorteio com eles. Do que você pode sortear? Nós trouxemos aqui uma pantufa. Eles amam pantufa. Até eu amo, né? Essa daqui eu estou desejando muito, né? Vou pensar no caso. Então, olha, mostra no primeiro sábado, olha, aqueles que cumprirem todos os requisitos, no 13º sábado nós vamos sortear a pantufa. E sorteia. Aquele que realmente fez o que deveria fazer, vai ter então a oportunidade de estar ganhando um presente. Mas você pode fazer outra coisa. Valorize também todos os demais. Você tem que estimular. Não só valorize aquele que cumpriu todos os requisitos. Incentive aqueles que estão mais atrás, que não estão tendo assim, sabe, tanta motivação para fazer, fazer. Excelente. Então, como você faz isso? Faça eventos sociais, gincanas, marca um domingo, faz um futebol de sabão, coisa que eles gostam, e assim você vai estar incentivando os seus meninos. Ok. Existe também um material preparado pelo professor Robson Amorim, com muitas dinâmicas, sugestões de congressos que você pode fazer com seus adolescentes. Este material estará disponível no site e também em um DVD extra que prepararemos para você. Vale a pena ler. Ok. Se eu não me engano, é quase uma coletânea, né, Helene? 60 páginas de ideias. Você vai poder usar o ano inteiro muitas ideias. Muito bem. Muito bem, queridos. Então, agora, nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre o evangelismo TIM. Vocês viram como funciona o espaço TIM? Se você seguir estes passos a cada sábado, permitindo que o seu adolescente trabalhe, certamente você terá muitos bons resultados. Nós trabalhamos com salvação. E quando trabalhamos com salvação, precisamos entender que cada detalhe é muito importante. Os nossos adolescentes, eles são atraídos pelas luzes do mundo e nós precisamos atraí-los pelas luzes celestiais. E é por isso que nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho mais com o pastor Célio Longo. O pastor Célio Longo é o evangelista da Associação Central Paranaense e ele irá nos dizer como podemos motivar os nossos adolescentes ao serviço.
você pode fazer duas coisas para motivar o seu adolescente: desafio e amizade. Adolescente gosta de ser desafiado. Para tanto, você coloque motivação no desafio. Convide-os a sair da igreja, convide-os a sair da classe. Quando você convida o adolescente a sair da classe, a sair da igreja para fazer o trabalho missionário, o evangelismo, eles vão adorar. Eles gostam de trabalhar em equipes. Você pode observar que na sua igreja sempre há 3, 4, 5, eles sempre estão nos mesmos grupos. Então, use isso a seu favor. Use isso a seu favor na pregação do evangelho. Com certeza, eles estarão unidos e fazendo o trabalho certo. Por exemplo, você pode desafiá-los a fazer visitação em um asilo, você pode desafiá-los a fazer uma visitação em um hospital, você pode até mesmo desafiá-los a fazer a dar a cada equipe de adolescente uma rua próximo à igreja para eles fazerem o trabalho missionário. E depois você, à tarde, reúna-os e converse com eles. Olha, o que vocês acharam do trabalho e tal. Mas tem um detalhe, você deve ir com eles, você deve ensiná-los a fazer o trabalho. Quando você vai, professor, com um adolescente, quando você sai com ele, motivando-o a fazer o trabalho, puxa, o meu professor está indo comigo. Você vai ganhar o coração dele. E quando você ganha o coração do adolescente, meu amigo, você tem uma ferramenta maravilhosa para a pregação do evangelho. Porque eles gostam de testemunhar. Só que tem um detalhe, eles precisam ser motivados. E a motivação é a chave do sucesso para você trabalhar com um adolescente. Não adianta forçá-los, não adianta você jogar duro demais com ele, você tem que ganhar o coração dele. Você tem que falar na linguagem do adolescente. Você tem que estar na mesma estatura que ele. Andar com ele, motivando. Quando você conseguir fazer isso, lembre-se, desafio e amizade. Você desafia o adolescente, eles gostam do desafio. Desafiou, trabalhe com ele com amizade. Você deve ser amigo e trabalhe com os amigos dele, ok? Que Deus abençoe você. Você tem um chamado maravilhoso para trabalhar com essa classe especial da Igreja Adventista, que são os nossos adolescentes. Jesus morreu por eles e tenha certeza que o seu trabalho, a sua vida será abençoada por trabalhar com esses meninos e meninas. Que Deus te abençoe. É isso aí, querido professor. Como o pastor Célio falou, você precisa estar junto. Vejam o que Ellen White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 397. Todos podem fazer alguma coisa na obra. A igreja deveria ensinar a juventude, por preceito e exemplo, a ser obreira de Cristo. Muitos há que se queixam de suas dúvidas. E qual é o adolescente que não tem dúvidas? Pois é, mas vejam o que acontece quando a pessoa trabalha. Que eles busquem seriamente ajudar e abençoar os outros, e suas dúvidas e desânimos desaparecerão. Você viu, querido professor? É trabalhando que a gente evita trabalho. Evita que o seu adolescente dê trabalho. Não diga nunca, eu tenho uma classe de adolescentes trabalhos, eles são trabalhosos, eles me dão trabalho. O adolescente não é trabalhoso, ele tem problema. Às vezes você foi chamado por Deus para ajudar o seu adolescente a resolver os seus problemas. Que Deus abençoe você nessa obra de lidar com seus adolescentes. Que eles saibam que vocês os amam. Amém. Olá, sejam bem-vindos ao CDCR, Crianças e Deus Conectados em Rede. A comunicação é parte muito importante na vida das crianças e hoje, telefones celulares, e-mails, rádio, tudo isso está de fácil acesso a todas elas. Mas será que todos esses meios de comunicação estão levando as crianças a aprenderem a se comunicar com o nosso maior comunicador? Deus. Bom, este programa é novo e emocionante. Ele levará as crianças a fazerem uma excursão divertida por várias estações de uma rede de televisão. O objetivo desse programa é ajudarem as crianças a descobrirem quando Deus os chama e a perceber a sua voz. Sabem, Deus utiliza vários métodos, vários meios para se comunicar conosco. E nós vamos estar ensinando as crianças alguns deles. São estes: a comunicação verbal, Deus nos chama. Também a comunicação visual, Deus, Ele nos mostra. A comunicação escrita, Deus nos escreve através de sua palavra. Temos também a comunicação corporal, Deus cuida de nós. E a comunicação intuitiva, Deus nos consola.
O primeiro passo para realizar uma escola cristã de férias é orar. Você deve orar, pedir para que Deus o instrua a fazer as coisas da maneira como Ele espera. Ore, ore, sem cessar. Você deve pedir para que Deus envie as pessoas para te ajudar. Você também pode contar com a ajuda de juvenis e adolescentes da sua igreja para formar a sua equipe. Eles são ótimos apoios. Não faça nada sozinho, procure ajuda. Este programa CDCR ele está dividido em 6 estações. A duração de cada estação é 30 minutos, sendo que a estação Intervalo Saudável, todas as crianças participam juntos. As crianças elas podem ser divididas em 3 grupos maiores. Esses grupos você pode estar utilizando para nomeá-los as teclas do computador. Pode ser Ctrl, Alt, pode ser também Tab, use a sua criatividade. Estes grupos maiores, eles são subdivididos em outros menores. Você daí poderá utilizar outras teclas do computador. Um exemplo são as teclas de função F1, F2 até F12. Cada estação é um programa que está ligado na rede. E as estações são as seguintes. Boas Novas, ao vivo. Essa estação prepara o cenário para o programa. O líder deve ser dinâmico e buscar ter interação com as crianças. Esta estação também é o local de encerramento diário da Escola Cristã de Férias. Sabe, também tem outra estação, a estação Descobrindo o Mistério. Nessa estação são apresentadas histórias bíblicas e as dramatizações. Ali, algumas perguntas também serão feitas pelos investigadores às crianças. E assim acontecerá a história bíblica. O construtor. Esta é a estação das atividades manuais. Há uma atividade para cada dia. Sinta-se livre para adaptar os seus próprios projetos, mas levando em conta que cada atividade manual tem um enfoque diário. Também temos a parte das brincadeiras com as crianças, que é luz, câmera e ação. Este programa com certeza vai ficar completo com as brincadeiras e ali as crianças vão se divertir bastante. E depois também tem o flash de perguntas. Sabe, depois tem o intervalo saudável. Essa é uma das estações mais importantes, divertidas, mas é claro, é a mais saborosa. Os lanches devem ser saudáveis e adaptados ao gosto das crianças. Cada dia essa estação também terá um flash de perguntas para as crianças. Essas perguntas as ajudarão na compreensão do enfoque diário. Convide os pais para estar presentes no último dia da sua escola cristã de férias. Eles vão ficar felizes. Os trabalhos manuais podem ser guardados e ser entregues no último dia. Os pais, eles vão olhar os seus filhos e vão então descobrir o que eles fizeram durante a semana. Você também pode continuar esse trabalho com as crianças. Você não deve terminar com o encerramento. Convide as crianças para participar da escola sabatina, do clube de aventureiros, o clube de desbravadores. Sempre tenha contato com essas crianças, procure visitá-las também. Sabem, Deus diz assim pra gente: deixai vir a minhas criancinhas e não as atrapalheis, não as impeçais. Sua região pode ser que tenha muitas crianças que estão com vontade de ir até Jesus. Mas e você? O que pode fazer? A Escola Cristã de Férias, com certeza, é algo muito importante. Ali, você vai poder levar essas crianças aos pés de Jesus. Eu oro para que Deus o capacite e o dê sabedoria, para que você leve muitas crianças aos pés de Jesus e que você possa ajudar a abreviar a sua volta.